Olá, eu sou a professora Eliane Vieira e nesse vídeo nós vamos estudar uma regra de concordância nominal que é bastante explorada em prova. Olha só, frase número 1, é proibido a entrada, frase número 2, é proibida a entrada. E aí, você acha que é a frase número 1 ou a frase número 2 que está correta? Eu vou mostrar para você o que você vai ter que fazer se esse tipo de construção aparecer lá na sua prova. Antes da gente começar propriamente a nossa aula, se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se. Tem um botãozinho vermelho aqui em algum lugar desse vídeo, basta você clicar ali, fazer a sua inscrição no canal. Já aproveita e deixa o seu like, que esse vídeo aqui vai te ajudar bastante. Eu vou te mostrar a rota mais simples que você deve seguir para você não ter dúvida na hora de resolver uma questão de concordância nominal com essa estrutura aqui. Então vamos lá, ó. Nas expressões é preciso, coloquei aqui para você as mais exploradas em provas. Então pode ser é preciso, pode ser é necessário, pode ser é bom, tudo isso aqui vai seguir a mesma regra, a regra que eu vou te mostrar agora. É permitido também, pode ser é proibido. Em todas essas construções a gente tem um adjetivo ou o particípio. Então essas expressões elas são invariáveis, porém não é sempre que elas são invariáveis. É por isso que causa dúvida. Mas Eliane, então quando elas serão invariáveis? O que você vai ter que fazer? Você vai ter que olhar para o substantivo a que essa expressão se refere, ou seja, eu estou falando do sujeito da oração. Vamos ver isso passo a passo com 3 exemplos. Olha só, é proibido entrada. Eu tenho esse verbo aqui, verbo ser, eu faço a pergunta a esse verbo. O que é proibido? Ele me responde que é a entrada de menores de 18 anos. Perfeito. Agora eu quero que você olhe para o substantivo entrada, que é o núcleo desse sujeito. Esse substantivo não está determinado, ele está no sentido genérico, ele está no sentido geral. Se não existe determinação, ou seja, como é que essa determinação pode ocorrer em língua portuguesa? Por meio de um artigo, de um pronome ou de um numeral. Então, se não existe um determinante aqui, a expressão vai ficar assim, ó, dessa forma que eu mostrei para você. Invariável. Então, é proibido entrada de menores de 18 anos. Da mesma forma, ó, é necessário. Eu divido aqui essa estrutura, vou ao verbo e faço a pergunta para ele. O que é necessário? Esse verbo me responde que é força de vontade. Então, força de vontade aqui é o sujeito da oração. Porém, qual é o núcleo do sujeito? Força. Força é um elemento que não está determinado, não tem um determinante aqui dentro desse sujeito. Portanto, força está empregada, essa palavra está empregada no seu sentido geral, no seu sentido genérico. E se é sentido geral, sentido genérico, a expressão fica invariável. Ponto final. É dessa forma que você vai precisar pensar na hora da sua prova, tudo bem? Agora, é importante que você saiba também que essas expressões, todas essas que eu coloquei aqui para você, elas não precisam necessariamente aparecer no início da oração. Olha só o exemplo número 3. Água é bom. A expressão está aqui, ó, lá no final da nossa oração. Eu procedo da mesma maneira. Eu vou ao verbo e pergunto a esse verbo, o que é bom? Ele me responde água. Então, água é o sujeito da oração. Água, esse sujeito, ele está determinado, ou seja, tem um determinante ali antes desse substantivo? Não, não tem. Então, eu coloco aqui que não existe o determinante. Se não existe o determinante, a expressão vai ficar invariável. Aí você pode estar se perguntando, mas Eliane, e se houver o determinante? Aí nós vamos para essa nossa segunda parte aqui, ó. Se o sujeito estiver determinado, pode ser com um artigo, com um pronome e até mesmo com um numeral, a concordância vai ser feita no feminino. Vamos ver 2 exemplos, ó. É permitida a mesma expressão, só que agora tem aqui, ó, está no feminino. Mas por quê? Eu faço o mesmo processo, ó. O que é permitida? A entrada de animais. Isso tudo aqui é o sujeito da minha oração. Só que olha para cá, ó. Esse sujeito agora está o quê? Determinado. Existe aqui um artigo especificando
esse substantivo à entrada. Agora, esse substantivo não está mais sendo empregado no sentido geral, no sentido genérico, agora é sentido específico. Se existe o artigo, é sentido específico, o artigo definido nesse contexto. Então, é sentido específico. Se houver o artigo, o que você tem que fazer? O permitida, nesse contexto, vai se flexionar para concordar com entrada. Então, é permitida a entrada de animais. Eu não sei se você percebeu, mas essa frase aqui, ela está na ordem indireta, ou seja, o sujeito vem depois do verbo. Quando isso acontece, naturalmente a gente tem um pouco mais de dificuldade. Mas vamos tentar fazer o seguinte, que essa dificuldade vai diminuir bastante. Você não vai errar, na verdade. Se a gente pegar o sujeito e colocar antes do verbo, ó, a entrada de animais, você não diria é permitido, você diria ou escreveria é permitida. Por quê? Agora você pegou o sujeito, colocou lá no início da oração, fica mais fácil de você perceber que a concordância nominal deve ser respeitada no feminino, tudo bem? Agora, é claro que as bancas colocam o sujeito depois dessa expressão, justamente usando a ordem indireta ou a ordem inversa para trazer um pouco mais de dificuldade. Isso é natural. Agora, olha a frase número 2. É necessária a vistoria do imóvel. Vamos pensar da mesma forma. Ó. Eu tenho aqui a expressão é necessária, eu preciso verificar se ela está correta ou não. O que eu faço? Eu faço uma pergunta para esse verbo. O que é necessária? A vistoria do imóvel. Isso tudo aqui é o sujeito da minha oração. Aí eu te pergunto, o sujeito tem um determinante nesse sujeito? O sujeito está especificado? Está sim, Eliane, aqui ó, aqui o artigo aqui, antes de vistoria. Então, se existe uma especificação, eu preciso fazer a concordância no feminino. Então, é necessária a vistoria. Se fosse, por exemplo, é necessária esta vistoria. Também, olha aí, o pronome especificando esse substantivo. Portanto, é necessária esta vistoria. Se fossem, por exemplo, duas vistorias, então são necessárias duas vistorias, utilizando aí como determinante o numeral. Então, o que você não pode esquecer, por favor, isso aqui é muito, muito cobrado em prova. O que você não pode esquecer é que essas expressões elas ficarão invariáveis se o núcleo do sujeito não estiver especificado, estiver no seu sentido geral, no seu sentido abrangente, seu sentido genérico. Aí você vai deixar a expressão ali quietinha, invariável, tudo bem? Agora, se houver um determinante, pode ser, como eu disse, um artigo, um pronome ou um numeral, aí o que você vai ter que fazer? Você vai colocar essa expressão no feminino para fazer a perfeita concordância. E se você ficar em dúvida, isso aqui é muito simples, é só você olhar, como eu disse, o determinante. Agora, se você ficar em dúvida, o que você faz? Você pega o sujeito e coloca lá no início da oração. Vai ficar mais fácil de você conseguir perceber, tudo bem? Então, respondendo a nossa dúvida lá do início do vídeo, e aí, número 1 ou número 2? Agora fica bem fácil, ó. Eu tenho a expressão é proibido aqui, perfeito. Eu faço a pergunta a esse verbo. O que é proibido? Ele me responde isso aqui, ó. A entrada. Tem determinante? Opa, tem um artigo aqui fazendo o quê? Determinando esse substantivo. Logo, eu não posso escrever é proibido a entrada. Eu preciso escrever a frase número 2, ó. É proibida a entrada. Existe uma outra possibilidade? Sim, eu coloquei aqui para você, ó. Pode ser tanto é proibido entrada, ou seja, essa expressão invariável, justamente porque aqui não existe artigo, não existe o determinante, e também está correta, como eu falei agora, essa construção aqui é proibida, porque aqui eu tenho o determinante. É simples assim, tudo bem? E se você gostou desse vídeo, o que você faz? Deixa o seu like. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, inscreva-se e ative o sininho para você receber as notificações de vídeos novos aqui do canal, tudo bem? Um abraço, bons estudos, boa semana e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau!